aqui em São Tomé das Letras, nas montanhas. O tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante polêmico, é um tema que vai, né, mexer com muita gente. Nós vamos falar sobre um assunto, né, que inclusive é um dos temas do discurso do Osho, né, que ele coloca a seguinte questão, e nós vamos discutir isso: o casamento e a morte do amor. Por que ele coloca isso? Tá? E por que a gente vai discutir esse assunto? É óbvio, já vou começar de antemão dizendo que isso não significa que não existam alguns casamentos que dão certo, que fluem de uma maneira harmoniosa até o fim da vida. Tá? Só que a gente vai tentar entender que isso não é regra, isso é exceção à regra. Você está entendendo? A questão é o conflito gerado. E de onde vem esse conflito, de onde vem essa situação? Só quem se separou, né, casou e se separou, pode entender o que a gente está falando. Okay? Mas aquelas pessoas que tiveram um casamento extremamente harmonioso a vida inteira e estão juntos até hoje, tá? Talvez isso que a gente vai discutir, pode até que tenha muita coisa que ela vai usar disso daí, dessas informações, para entender o seu próprio casamento, sua própria união, sua própria integração. Mas nós vamos começar analisando a psicologia estrutural da natureza humana, certo? A psicologia do ser animal, do homem animal. Aquela coisa bem detectada por Freud, né, por Sigmund Freud, da natureza sexual do indivíduo, do porquê ele procura o outro, por que ele deseja demais o outro, o sexo oposto, né? Por que ele tem a necessidade de dominar o outro, de possuir o outro, e não ter uma relação profundamente de liberdade, de um amor verdadeiro? Porque existe os ciúmes na relação, porque existe a possessividade, o poder sobre o outro. Por que quando o outro abandona, o cara, não, sem ela eu não vivo, me suicido, me mato? Por que acontecem essas questões tão extremas nas relações afetivas? Né? Então nós vamos tentar entender devagarzinho, vamos entender por que nós escolhemos esse termo, o casamento e a morte do amor. O que significa esse simbolismo criado pela instituição sociedade chamada casamento? Não se esqueça que casamento é uma instituição criada pela sociedade ocidental. Ok? E pelas culturas em geral, tá? Que estão dentro desse padrão. Nós vamos mostrar que existem outras culturas, com essas tribos indígenas, que não existe esse padrão, né, de casamento. Às vezes você vai entender que até o homem sempre foi o líder, né, da matriz da coisa, né? Você vê, tem sociedades tribais onde o homem tem 4, 5, 10 mulheres, esposas, aquela coisa toda. A sociedade árabe é muito comum esse tipo de situação, né? Os reis, muitas esposas. Na Índia, o sultão, né? Então, por que o homem pode ter muitas mulheres e a mulher não pode ter muitos homens? Ser o contrário. Quem criou essas regras e essas verdades? Então é tudo isso que a gente vai tentar entender, discutir, que vem da própria natureza de dominação do homem, como o homem sendo o ativo e a mulher sendo sempre o passivo, o feminino sempre o passivo na relação. Ok? Muito bem. Então vamos entender a coisa bem tribal, bem primitiva. Vocês vão ver que os animais são assim e vocês vão entender que o homem tem um comportamento extremamente animal. E aí a gente vai entender por que o casamento não permite que dentro dessa instituição o indivíduo possa viver um amor verdadeiro. Um estado de amor que é raro quando isso acontece. Okay? Porque existe uma máxima que o Osho sempre coloca, é que o amor só pode acontecer na liberdade. O verdadeiro estado de amor só pode acontecer na liberdade. E duas pessoas só podem estar juntas, caminharem juntas, porque existe o verdadeiro amor entre elas, e não nenhuma obrigação. Porque o casamento ele se torna uma obrigação. Inclusive, se você vê a nossa sociedade há 50 anos atrás, separar era impossível. Ninguém podia se separar. A lei nem permitia que você se separasse. O desquite, existia o desquite, que era uma coisa terrível para você conseguir o desquite. Hoje não. O divórcio, essa coisa toda, a mulher não fica 2 meses com o marido. Casa, às vezes artistas, casa, 3 meses depois já estão se separando, não querem saber, estou fora. Por quê? Porque existe no mundo hoje, e isso é uma questão estudada, viu gente? É a falência da instituição casamento.
Okay? A instituição casamento está falida. E você vê, e é o que mais a Igreja Católica defende, né? E defende com unhas e dentes, com aquela visão, que nós vamos discutir aqui também, o que Deus uniu, homem nenhum jamais separa. Essa máxima bobagem dita pela instituição Igreja. E se você estiver preso a essa instituição, a esses conceitos, você vai sofrer eternamente uma relação, por exemplo, uma relação totalmente desgastada, totalmente inconsistente, e você vai ser obrigado a viver essa relação até o resto, porque Deus é que mandou você ficar junto, você casou, agora não pode separar nunca mais. Ok? Né? Como dizia o Raul Seixas, né? Ele acreditou nas coisas que o padre falou. Então, é complicado. Bem, então vamos lá, vamos tentar entender por que o casamento, né, em alguns aspectos, pode ser a morte do amor. Ok? Nós vamos tentar entender também uma questão muito importante. Nós precisamos diferenciar duas coisas. Nós precisamos entender o que é o verdadeiro estado de amor e o que é a paixão. Ok? O que vocês se matam um pelo outro, vocês se apaixonam pelo outro. Vocês não amam o outro. São duas coisas completamente diferentes. As pessoas se apaixonam pelo sexo oposto. Porque o amor é um estado de consciência evoluído do ser humano. Quando ele ama o gato, ele ama o cachorro, ele ama as plantas, ele ama a natureza. Como Jesus diz, ama o teu próprio inimigo. Você tem uma consciência mais ampla do seu sentimento. Você vibra esse estado evoluído, esse estado avançado de amor. Ok? Inclusive, num dos textos do Osho é muito engraçado, né? Ele conta uma história dele, que ele dava por dar aula numa escola, né, numa faculdade lá na Índia, né? E uma professora de matemática se apaixonou por ele, né? Então, e ele chegava assim, e essa professora chegava assim para ele todos os dias e falava assim: você me ama? E hoje falava assim: mas é claro que eu te amo. Com certeza eu amo você, né? Porque o Osho vibrava isso aqui, não paixão, mas só. Aí, todo dia ela chegava, insistia. Aí, um belo dia, ela falou assim: mas você tem certeza que você ama só a mim? Falou: aí já não. Isso já é outro problema. Eu amo todas. Eu amo todo mundo. Todas as coisas. Por que você quer que eu ame só você? Por que você quer me impedir de eu viver o meu amor? Aí, disse que a partir desse dia ela começou a se afastar dele. Por que as pessoas querem exclusividade? Por que elas não podem permitir que eu vibre o amor, que eu ame todas as coisas? Né? As mulheres são muito engraçadas num aspecto, né? Às vezes o marido também, tá? Na relação. Mas vamos supor se o cara está numa relação, casou, está no casamento. Aí o marido se interessa muito, gosta muito de futebol. Então começa a assistir futebol, ela fica puto da vida, porque aí não liga pra mim, liga mais pro futebol do que pra mim. E se o cara gosta de livro e fica lendo, só lê, mas você gosta mais dos livros do que de mim, não liga mais pra mim. Começa por aí. Então, ela não permite que o indivíduo viva os seus desejos, que o indivíduo viva aquilo que ele está realmente querendo viver. Se ele fosse livre, ele estaria vivendo. Então, a cobrança, as pessoas começam a cobrar atitudes. E que não são espontâneas. Aí vira uma obrigação, entendeu? Quando o amor vira obrigação, ele está morto. Ele tem que ser natural, ele tem que acontecer natural. E vocês vão ver que o casamento é uma obrigação. Vocês criam uma instituição obrigatória. E aí a coisa se torna complicada. E a gente vai entender de onde vem toda essa questão. Vamos analisar o homem primitivo. Tá? E vocês vão ver que o homem primitivo não mudou nada. Ou seja, todas as atitudes que um homem moderno tem hoje é exatamente instintiva e vem desse homem primitivo, desse homem animal, desse ser animal. Eu vou mostrar a ideia de um felino na floresta, um tigre. Certo? E vocês vão ver que todos os animais atuam mais ou menos dessa forma. O cachorro é assim, todos os animais são assim. Então, muito bem. Um cão, que a gente está mais acostumado a viver com ele, um cachorro, um cão, o que ele faz? Quando ele vira macho, ele é dominante da espécie, o que ele faz? Ele pega um território, ele virtualmente, ele demarca esse território. Ele fala: esse território aqui é meu.
Ok? E ele vai marcar esse território fazendo xixi nas árvores. Ele faz xixi, 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 xixi. Por isso que o cachorro mija no poste. Você não sabe por que o cachorro vira a parede, mira na parede, mira aqui? Ele está simplesmente marcando o território dele. Ok? Então ele tem o domínio sobre esse território, é dele. Se um outro tigre, um outro animal vier entrar aqui, ele sente o cheiro e entra, ele sabe que ele vai ser ameaçado. Se esse tigre detectar ele dentro do território, vai dar o maior pau, vai dar a maior briga, ele vai expulsar esse tigre daqui. Se ele for mais fraco, o outro tigre vence e toma o território dele. É a dominação. É igual a... Você já viu as tribos antigas humanas em guerras? Um tomando o território do outro, invadindo o outro. Alexandre o Grande, todo mundo querendo invadir tudo, tomar tudo. É a mesma coisa. O mesmo instinto está dominando o homem. Vocês vão ver que o homem é um ser animal. Ele não evoluiu nada em termos dos seus instintos primitivos. Ok? Entendeu? Então o macho é o dominante da espécie. Então o que o macho faz? O macho, ele procura trazer dentro desse território dele a sua fêmea. Ok? Quando ele traz a fêmea e tem a prole, todas as proles é a extensão dele mesmo. Então aqui ele vai defender essa propriedade dele como se fosse o próprio território dele. Então qualquer outro que ameaçar o filhote, que ameaçar a esposa dele, ele vai matar a unhas e dentes. Ele vai à morte para isso. Né? Ok? Quando a sociedade, por exemplo, o leão, por exemplo, ele é muito, tem certos animais que são individualistas. O tigre não vive em grupo. O leão já vive em grupo, tal, e sempre tem o dominante da turma, certo? Tem mais gente aqui dentro. Os filhotes vão crescendo, eles ficam por perto, criam um grupo social, ok? Tá? Os babuínos são assim, os macacos e assim por diante. E sempre tem o mais forte, o mais dominante, que cobre as fêmeas, que comanda pela força, controla e tem esse poder de controlar, de possuir, de dominar. Isso é um instinto que vem do próprio reino animal. E isso foi projetado pelos engenheiros genéticos das estrelas por causa do seguinte: se você quer ter uma nova geração biológica lá na frente, mais perfeita, você vai criar seleção natural, certo? Então os mais fracos, os mais moles, os doentes, não vão transmitir seu gene doente para a próxima geração. Por isso que o mais forte, o mais dominante, o mais viril, com mais saúde, ele vai passar o gene dele para frente. E os mais fracos não vão permitir que o gene passe para frente. Então você tem, a cada geração você tem uma espécie aperfeiçoada e mais avançada e mais evoluída geneticamente. Ok? Isso é um projeto da própria engenharia genética sideral. Você criar essas condições de ter esse instinto na sexualidade de dominante, de você ter atribuição. Você vai ver que o homem é assim. Por que vocês gostam da mais bonita e não se apaixonam pela mais feia? Ninguém se apaixona pela menina mais feia do colégio. Todo mundo se apaixona pela mais gostosa, pela mais bonita, porque tem maior atrativo sexual, tem maior atrativo afetivo. Né? Por que você acha que a revista que mais vende na banca é Playboy? Porque ela tá tudo aquilo que você desejou ter e não teve. Está lá, aquele símbolo sexual, aquela coisa maravilhosa. Entendeu? Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos simplesmente substituir aqui. Cadê meu paninho? Ah, tá aqui, desculpa, obrigado. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar o cão da jogada e nós vamos colocar o homem. Tá? Nós vamos começar com o homem primitivo, os homens tribais, sociedade tribal, para vocês entenderem a coisa. Então o homem tribal, ele vai fazer a mesma coisa. Ele está aqui. Então, como ele é territorial, ele vai demarcar, só que ele faz o quê? Ele bota cerca agora. Certo? Ele vai botar uma cerca, ou de arame farpado, ou de madeira, mas ele vai cercar o território dele. Ok? Muito bem. Como o homem tem uma ação diferente, ele vai fazer o seguinte agora. Ele vai lá fora, ele pega uma vaquinha, domestica e traz a vaquinha para o território dele. Tá? Então tudo ele vai trazer para dentro do cercado dele, ok? Ele vai lá, ele pega uma caça, ele vai lá, ele pega um objeto, ele constrói a casinha dele aqui dentro para ele se abrigar. Aí vocês vão entender por que a palavra chama casamento. Por que casa tem a ver com casa? Entender a etimologia da palavra, de onde ela vem.
Ok? Então ele constrói a casinha dele. Então ele começa a trazer um monte de coisa para a casinha dele. Aí ele começa a plantar, fazer uma plantação, certo? Ele traz animais, cavalo, cachorro, gato, tudo ele vai trazendo para dentro do cercado. Então, na mente dele, tudo isso é propriedade dele. É meu. Se qualquer outro vizinho, qualquer outro indivíduo passar, entrar nesse território dele e ameaçar qualquer um desses objetos, ele vai defender com armas e dentes, da mesma forma que o cachorro, que os outros animais defendem a sua prole e seu território. Ok? Aí ele faz uma carroça, né? Bota o cavalinho puxando a carroça, ele vai ter os objetos dele, ok? Então, se alguém roubar um cavalo dele, roubar um animal dele, roubar uma planta, roubar uma fruta, o cara vira um animal. Porque você está roubando a mim. É o meu território. Aqui ninguém tem. Eu defendo com unhas e dentes. Vocês lembram muito claramente como isso funcionava na Idade Mais Moderna, quando os americanos invadiram o Oeste, os ingleses invadiram o Oeste americano e os índios, as tribos indígenas. Os americanos chegavam lá, faziam seu cercado com a sua fazenda, certo? E os índios, era território deles, eles foram invadidos, os índios entravam em guerra, então, com esses caras, e os caras guerreavam, defendiam os territórios com unha e morte. Okay? É a típica reação ao comportamento humano, de invadir, dominar, o mais forte vence, mata e destrói o outro e cerca o território, isso aqui é meu. A sociedade moderna de hoje é isso. Saindo de um avião, por exemplo, você vai ver que tudo está dividido, tudo está cercado, tudo está malhado, é uma malha, tudo cercado, tudo tem dono. Vai na cidade. A cidade é reflexo disso aqui. Cada casa devia ter um muro, tem um cercadinho, e ele está lá. A cidade é um conjunto de egos isolados, trancados dentro de seus corpos, dentro de suas casas. Todas as casas, as sociedades é assim, é tudo divididinha. Você tem a menorzinha, a maiorzinha, mais luxuosa, mais chique, mas tudo dividido, tudo compartimentado, tudo. Essa é o reflexo. Vocês vão ver que o modelo social, o modelo de casa, de família, de casamento, parte desses instintos primitivos do ser. De achar que a única forma avançada ou de se organizar socialmente é desse jeito, através da família. E vocês vão ver que a família, isso não é palavra minha, mas eu assino embaixo. Porque eu não posso falar uma coisa que não foi eu que disse, né? Mas o Osho disse, a família é a primeira célula cancerígena da sociedade. Ó, a primeira célula cancerígena da sociedade. E que advém do casamento. Porque é uma célula, ela começa, a sociedade funciona em função dessas células. E você vai ver que ela é um câncer. E o câncer começa aqui, ele afeta toda a sociedade. Afeta o comportamento de tudo que está acontecendo aí. Perfeito? Então por aí a gente vai entender o funcionamento. Agora, eu vou simplesmente pegar isso daqui, esse instinto primitivo, e vou transferir para a idade moderna hoje. Aí para vocês entenderem porque o casamento ele não dá certo. Muito bem, vamos só analisar isso aqui. Então, vamos lá. O homem moderno, ele vai fazer a mesma coisa. Então, o macho da espécie, ele é o dominante, sempre foi o dominante, então ele vai criar um território para ele. Ok? Está lá o macho. Esse território dele é, como os psicólogos dizem, a extensão do seu próprio ego. Porque o indivíduo, ele tem consciência de si mesmo como um ego isolado dentro de um corpo. Então, o seu corpo é o limite do seu ego, é o limite do seu ser. Ok? Tá? Mas, quando ele constrói a casa dele, ou o território, ele expande esse território, o ego dele se expande. Então, quando você penetra nesse território, ou mexe, ou fere esse território, é como se você estivesse ferindo o próprio corpo do indivíduo. Ele se sente ameaçado. Ok? Então, psicologicamente, é assim que o homem atua. Então, veja bem, vamos tentar entender um homem moderno. Tá? Então, o homem moderno, a primeira coisa que ele quer, que ele tem assim, é o carro. O carro dele é o símbolo do seu poder, da sua posse, certo? Imagine um cara comprando um carro novo, 0 km, traz aqui na garagem, põe o carrinho dele lá. Nossa, ele pega o paninho todo dia, e limpa o carrinho, e mexe no carro. Imagine se alguém riscar esse carro dele. Vocês já perceberam qual que é a ação de um cara quando tem o carro riscado? Ele vira um animal. Ele quer matar um filho da puta. Quer saber quem foi? É o mato, esse desgraçado.
Eu tenho um exemplo disso de um vizinho meu, que um gato pulou em cima do carro dele, nem arranhou, só dele perceber que o gato poderia arranhar esse carro dele, ele queria matar o gato, pegou um revólver para dar um tiro no gato. Você vê como é que o homem age instintivamente em função da sua propriedade, como ele defende inconscientemente a sua propriedade. É posse. Por isso que vocês percebem que aí quando ele sai com o carro na sociedade, a extensão dele, imagina quando ele bate o carro, ou alguém bate nele, amassa o carro novo dele. Ele desce lá querendo matar outro. Nervoso. Ok? Vai pensando como é que funciona a coisa. Então esse ambiente aqui se chama, na sociedade moderna, casa. Certo? Tem a casa, lá, ó, o muro. Então o que esse cara faz? Ele vai lá, compra uma televisão, traz para a casa dele. Compra o carro, traz para a casa dele. Compra uma máquina de lavar, compra uma geladeira, compra isso, compra isso. Então ele vai enchendo a casa dele de coisas. E isso dá a sensação para ele de poder. Mas você não pode tocar em nada que é dele. Ele vai virar um bicho. Roubar, mexer. Muito bem. Agora está faltando o que nessa casa? Ele comprou tudo, a casa está bonitinha. O que está faltando para completar essa casa? Está faltando a mulher. Só que o problema da mulher, a mulher ele não compra da mesma coisa da forma que ele compra os objetos. Ele tem que sair lá fora e conquistar. Mas para conquistar, ele tem que entrar numa disputa, uma competição. E essa competição começa muito cedo na vida das pessoas. Porque um dos sentimentos mais profundos que uma alma encarnada tem quando entra nesta experiência planetária densa, quando sai do plano espiritual e reencarna, é a solidão.